de intervenção, tanto individual quanto coletiva, através da educação ambiental, dentro do ambiente escolar, como um recurso facilitador aí, didático, né, para sensibilização, tanto dos alunos, e que esses alunos eles possam ser disseminadores desse conhecimento para a sociedade, para a comunidade que eles estão inseridos. Então, o estudo ele teve por objetivo avaliar a efetividade de práticas em ambientes não formais de educação, como estratégia metodológica facilitadora aí da compreensão dos conteúdos de geografia, e que esses conteúdos, né, eles possam ser e desenvolvendo a consciência crítica quanto às questões ambientais para os alunos, tanto de ensino fundamental como de ensino médio. A pesquisa ela foi qualitativa para entender as relações da sociedade, priorizando as esferas da vida e associando o conteúdo da BNCC, né, que tem ligações diretas com as questões ambientais. E a proposta, então, foi realizar aulas em ambientes não formais de educação para assimilação dos problemas ambientais que nós temos hoje. Então, foi escolhido os lugares potenciais para essas aulas dentro do município que foi realizado, que é uma cidade pequena do interior de São Paulo, e com turmas do 7º e 8º ano. Então, depois que essas aulas, né, aconteceram nesses locais não formais de educação, como resultado, nós tivemos na escola algumas ações que ajudaram aí, de forma coletiva, a melhorar as questões ambientais. Por exemplo, começamos com o gerenciamento dos resíduos sólidos, que ajuda na diminuição dos resíduos da fonte, diminuição do consumo de energia, automaticamente, né, causando menos impactos ambientais. E isso teve a colaboração de toda a comunidade escolar, desde a gestão até os colaboradores da escola e dos próprios alunos. Porém, gente, a gente vê que isso é uma questão, assim, que demanda tempo. A gente não consegue, né, trabalhar as questões ambientais, implementar esse pensamento crítico, sensibilizador nesses alunos de uma hora mesmo de criar esses hábitos, né, ambientalmente corretos neles. Então, a gente vê como essencial fazer uma amarração entre o conhecimento, as atitudes que eles têm no dia a dia e a sensibilização mesmo, que isso tudo junto, eles aumenta a complexibilidade do tema que a gente propôs. Então, como uma consideração final, a gente chegou à conclusão que ministrar os conteúdos de geografia nesses ambientes educativos não formais de educação foi um tratamento diferenciado para os temas que foram abordados, né, tornando mais efetivo, tanto na prática docente, como no desempenho dos resultados dos alunos, em questão de aprendizagem. É isso. Muito obrigado, viu, Janaína? Lembrando, pessoal, que caso vocês depois quiserem fazer as perguntas, anotem no chat para a gente poder colocar elas no final da rodada de apresentação, tá bom? Agora, a ordem é a Bruna Viana, que no caso, quem veio hoje foi a Daiane, né?
A Daiane que está apresentando pelo grupo. Com a palavra, viu, Daiane? Boa noite, eu sou a Daiane. A Bruna não pôde vir por um imprevisto de saúde, né? Então eu vou fazer a exposição do trabalho. O nosso trabalho recebeu como título a Base Nacional Comum Curricular e o Ensino de Geografia no Ensino Fundamental 1. É resultado de uma pesquisa que ela fez como trabalho de conclusão de curso, né? E qual foi, então, o nosso objetivo, né? O nosso tema de estudo, o nosso objeto e a nossa fonte primária foi a Base Nacional Comum Curricular, e nós tivemos como objetivo analisar, então, a proposta que esse documento apresenta para o ensino de geografia nas séries iniciais do ensino fundamental, no intuito de identificar as possíveis implicações que essa formação pretendida e apresentada e proposta pela Base Nacional Comum Curricular poderia ter, né, para o homem enquanto sujeito histórico e social. Como metodologia de pesquisa, nós utilizamos, então, a técnica da pesquisa bibliográfica e documental, para ajudar, assim, a analisar a nossa fonte. Nós utilizamos autores como Lacoste e Duarte. Bom, a BNCC, o que nós podemos, através da análise, o que a gente conseguiu, então, identificar, foi que para o ensino de geografia, ela apresenta uma proposta que se aproxima, né, da proposta de homem apresentado no relatório do Jacques Delors, Um Tesouro a Descobrir, a partir dos 4 pilares, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, e aprender a conviver e aprender a ser. Mas o pilar aprender a fazer, ele se sobressai. Segundo o próprio documento, né? As decisões pedagógicas para o ensino de geografia e das demais áreas do conhecimento, elas devem, então, considerar, né, sobretudo, o saber fazer. Então, o professor, ele tem que considerar o que o aluno necessita saber fazer dentro daquelas competências gerais que são apresentadas no documento. E para cada área do conhecimento no ensino fundamental, a BNCC também apresenta as competências específicas, né? E no caso da disciplina de geografia, esse pilar, né, essa aproximação ao documento do Jacques Delors, a gente consegue perceber de forma diluída a partir das unidades temáticas que o documento propõe, né? Que são elas: o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, forma de representações e pensamento espacial e natureza, ambientes e qualidade de vida. O que a gente pôde perceber, né? Que a BNCC, ela propõe que a disciplina de geografia seja trabalhada de forma interdisciplinar com as demais áreas do conhecimento, especialmente com o ensino de história. No intuito, né, a partir das necessidades e possibilidades e interesses dos alunos, né, para que eles possam ser capazes de desenvolver a autonomia e tomar decisões ao longo da vida. Tomar decisões pertinentes, cabe ressaltar que essas decisões que o documento propõe ser necessário a gente formar o aluno a aprender a saber fazer, né, a saber tomar essas decisões pertinentes, que dizem respeito à sua vida particular, à sua vida cotidiana, né, e a gente fazendo o estudo dos verbos que são apresentados na BNCC para o ensino de geografia, que seriam as habilidades reconhecer, comparar e identificar situações do espaço, perceber o seu espaço particular de vivência, né? Nos remete à teoria da geografia da percepção,
Então, o pressuposto teórico dessa proposta para essa disciplina na geografia, a gente pode problematizar que está pautado na geografia da percepção, que prevalece, então, a interpretação da natureza e dos seus locais, ali locais de vivência do indivíduo, na relação micro, né, deixando um pouquinho a desejar na relação macro, né, então visa mais o particular. Então, quando essa proposta, né, diz respeito, então, a ensinar os alunos a localizarem, se localizarem no espaço, sentir esse espaço, perceber esse espaço, no intuito de compreender e respeitar as diversidades dos mesmos, né? Mas o que o Lacoste vai trazer para nós, que ensinar geografia não é só fazer o nosso aluninho sentir e perceber esse espaço, a gente precisa aprofundar um pouco mais esse conhecimento, né? Porque ensinar geografia, quando a gente entende a geografia, a gente desvenda o espetáculo do mundo, né? E dissimula aos olhos de todos o temível instrumento do poderio que é a geografia. Porque aqueles que detêm um conhecimento geográfico são aqueles que podem conquistar o poder de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma mais rápida, né, e estratégica. Então, o que a gente conseguiu considerar dentro dessa pesquisa, né? Que a temática específica da BNCC em relação à geografia caminha na contramão de uma ontologia que situe o homem como ser social e vai ao encontro de uma perspectiva que favorece o respeito à diversidade, o acolhimento social, o compartilhamento de culturas e a solução de problemas cotidianos em âmbitos apenas do particular. Agradeço, seria isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Daiane, pela sua colaboração. Dando sequência ao Eric Albino Souza, que vai tratar sobre o ensino de conceitos de território na geografia. Pode ficar à vontade, viu, Eric? Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre o conceito de território na geografia, né, uma metodologia através de jogos didáticos. Bom, os jogos didáticos, eles tornam-se uma ferramenta atrativa, né, para o ensino de diversas áreas. Basta a gente saber colocar a proposta, colocar a metodologia para o nosso objeto de análise. No que diz respeito ao trabalho, eu enfatizei o conceito de território a partir do jogo War. O jogo War, ele é um jogo a qual todos os jogadores, né, os participantes, eles iniciam o jogo com seus territórios. E esses territórios, eles são perdidos ou ganhos através das batalhas, que são colocadas através do jogo de dado. O dado de maior número vence o dado de menor número. A partir desse jogo, é muito interessante a gente trabalhar o conceito de território, porque a gente consegue analisar em duas principais perspectivas de dois autores, né? Que é o Marcelo Lopes de Souza e do Rogério Rasbar. O Marcelo Lopes de Souza ele vai classificar território enquanto espaço delimitado por e a partir das relações de poder. E é muito perceptível isso no jogo. A partir do momento em que o exército de um jogador ele está em determinado território, então ele exerce influência, exerce poder sobre esse território. Nenhum outro jogador pode colocar nenhum outro exército, a não ser que você domine o território do seu inimigo. E você só domina o território do seu inimigo batalhando com ele, que é o que Marcelo Lopes de Souza fala também. Segundo Marcelo Lopes de Souza, o território aí não é algo fixo, não é algo dado, não é algo que fique para sempre. Ele é algo dinâmico que pode ser mudado, principalmente através da violência. Através do uso da violência, o dono do seu território ele pode perder ou expandir o seu território, e é o que é perceptível nisso, né? Nos jogadores, a partir do momento em que eles batalham em busca de mais territórios. A partir do momento em que cada jogador obtém mais territórios, então a gente observa a análise do Rogério Rasbar. De acordo com o Rogério Rasbar, o território ele pode ser visto em três perspectivas: a econômica, a política e a cultural.
E isso é muito perceptível, né, inicialmente na perspectiva política, porque, assim como Marcelo Lopes de Souza, o Hasbah vai reconhecer o território enquanto espaço delimitado por e a partir das relações de poder, mas o Rogério Hasbah vai dizer que, no âmbito econômico, o território vai se caracterizar como questão de recursos, como espaços de recursos. E é isso que é perceptível no jogo. No jogo, quanto mais território um jogador tem, mais exércitos ele consegue. Se ele tem 10 territórios, ele consegue 5 exércitos. Se ele tem 12, ele consegue 6. Mas se ele tem apenas 8, ele consegue 4. Então, dá para fazer também uma análise do Rogério Hasbah na utilização do território enquanto recurso econômico, na perspectiva do recurso econômico, se tratando do recurso de exércitos. Bom, inicialmente é isso, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Eric? Pessoal, lembrando que se acaso depois vocês quiserem, anotem as perguntas aí no chat ou no cantinho para a gente poder fazer no final, tá legal? Na sequência é a Bruna. Não, o Eric Santos, perdão. Eric, aí um relato de pesquisa também, aí pode ficar com a palavra, tá bom? Ok, obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Agradeço pela presença de cada um de vocês aqui. Vamos começar falando sobre o trabalho. Esse trabalho foi bastante interessante, principalmente do que me levou a buscar fazer essa pesquisa. E a gente vai tentar justificar um pouco do que, por exemplo, os meus colegas, eles se queixavam bastante na sala de aula de que eles não estavam sendo devidamente aptos ou preparados para quando eles fossem para a prática do estágio, eles iam sentir bastante dificuldades. E realmente a gente vai perceber, através da pesquisa, que eles tiveram sim as dificuldades. E, por exemplo, a gente vai fazer um resumo acerca da compreensão direta desses obstáculos, toda a formação docente que esse aluno vai precisar ter, e a instituição, é necessário que essa instituição forneça a devida compreensão para os discentes, tendo a preparação suficiente para eles superar essas dificuldades. E aí, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde foi feita a pesquisa, a gente busca entender se a formação do aluno é suficiente para a prática do estágio, e aí foi-se aplicado, através da metodologia do trabalho, uma pesquisa quantitativa, e a gente fez com que foram-se abordadas as temáticas acerca do ambiente, de preparação, de formação, para saber se eles estavam sendo bem propostos, as dificuldades que esses alunos estavam sentindo, a contribuição, as metodologias, as ferramentas e os domínios dos conteúdos e recursos didáticos. É importante a gente utilizar, que com base os temas foram separados, porque a gente tem uma compreensão maior do que faz todo o arcabouço de ser esse professor, né? Aquele saber fazer e vai entrar na sala de aula, vai ter que estar preparado em diversos segmentos, em diversos temas, para que ele objetive melhor ainda as metodologias. Então, foi bastante interessante essa pesquisa, porque os estagiários eles foram respondendo, e conforme o ambiente preparatório, a gente vai ver, através da pesquisa, que boa parte deles vai se sentir indeciso, eles não vão estar sabendo se eles estão sendo bem preparados ou não. E aí, 11 deles vão afirmar aí que o ambiente preparatório é suficiente, 6 só desses vão afirmar que tem um proposto um ambiente bom de preparação, e isso é bastante complexo de a gente procurar entender, porque, segundo, por exemplo, um dos autores que vai ser utilizado no texto, o Costa Moreira, o ensino de geografia ele pode ser abordado de diferentes formas na formação de professores. Essa escolha, ela sempre vai depender de como a instituição forma os professores, de como, ao ponto de eles compreenderem o papel da educação básica e da formação do professor de geografia em si. Então, as dificuldades que os alunos, a maioria deles vão estar sentindo na sala de aula, vai estar totalmente intrínseco a isso, porque se o ambiente não prepara eles devidamente, a gente vai ter uma dificuldade maior a partir desses alunos. E aí foram se aplicadas as metodologias, através dos conteúdos que eu separei para fazer uma pesquisa dentro dos livros didáticos. A maioria deles mostrou-se que houve, sim, um conhecimento geográfico pelos conteúdos abordados, o que torna-se ainda mais importante esse professor dominar esses conteúdos, porque se esses conteúdos estão transmitindo conhecimento geográfico, é importante que o professor domine ainda mais, né?
E aí, a partir dessa contribuição, os alunos, na sua maioria, eles afirmaram que houve sim essa contribuição, e as metodologias abordadas, a maioria vai afirmar que não foram bem utilizadas. Então, o que pesa ainda mais para esse ambiente de preparação, esse ambiente de formação, trazer essas metodologias para esses professores, para que eles possam trabalhar ainda melhor os recursos didáticos e os conteúdos. E aí as ferramentas, a boa parte dos alunos, pelo menos, eles estavam sabendo utilizar esses planos de aulas. E a gente, a partir do domínio dos conteúdos estagiários, foi importante, e a gente notou que a maioria dos temas vai estar separado no trabalho através da tabela no Excel, e dos 17 temas da geografia humana que eu separei a partir do livro didático, eles não foram bem familiarizados pela maioria dos alunos. Então, os alunos eles não contêm um domínio maior na geografia humana. Um tema da cartografia, que é colocado lá no livro didático, não foi bem familiarizado por esses alunos. E aí, somente a geografia física conseguiu ter um desempenho mais satisfatório que a maioria dos temas. Então, há de se investigar ainda mais o porquê que a geografia física é mediada mais facilmente por esses professores, por esses alunos, discentes. E é bastante interessante quando a gente faz a aptidão no uso dos recursos didáticos, que a maioria desses alunos, eles se mostraram aptos a utilizar. Então, os alunos, eles sabem utilizar os recursos didáticos, e aí, com forma metodológica, claro, eles vão utilizar esses recursos didáticos na sala de aula, e a maioria deles se mostraram bem aptos, né? E a gente vê, até mesmo no trabalho, que, por exemplo, o aluno, ele não sabe dar o conteúdo de cartografia, mas ele sabe utilizar o recurso mapa. Então, há de se ainda contribuir ainda mais para a questão do conhecimento, mas, para concluir, a gente vai mostrar que, diante de toda a pesquisa, o ambiente se mostrou incerto e não suficiente na preparação dos alunos e a utilização das metodologias, o que trouxe dificuldades apresentadas no domínio dos conteúdos disciplinares. E os conteúdos das disciplinas mostram, mesmo que eles mostram a contribuição satisfatória para a construção do conhecimento geográfico, e as ferramentas também que foram bem utilizadas, a gente vê que esses alunos não tiveram um domínio total desses conteúdos. Então, há de se investigar ainda mais se o problema seria o ambiente preparatório, se seriam os alunos, e foi bastante interessante fazer essa pesquisa, porque mesmo assim os alunos eles se mostram aptos a utilizar os recursos didáticos. Então, há de se ainda pesquisar mais sobre essas tecnologias, para que os alunos possam articular esse conhecimento como um todo. E é isso, essa é a minha apresentação. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Eric? Vamos dando sequência aqui, né, depois a gente volta nessa discussão no fim. A próxima é da Bruna Arruda, que é também aqui da Exalc, não, Bruna? Você vai fazer a apresentação? Eu terminei meu doutorado em fevereiro. Mas é aqui da Exalc também. Sim, fiz mestrado e doutorado no Departamento de Ciência do Solo. Pode ficar com a palavra, tá bom? Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu sou Bruna e eu vou apresentar, então, o trabalho realizado em coautoria com a Clécia, com a Edilene e com o professor Antônio. Todos nós somos integrantes do programa Ponte Solo na Escola, e o trabalho, então, ele tem como título Formação Continuada de Professores para Educação Básica em Solos. Foi um estudo de caso. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o contexto do nosso trabalho, né? O programa de extensão Ponte Solo na Escola, ele tem como um de seus objetivos levar o conhecimento sobre solo gerado na universidade a toda a sociedade. O solo, então, né, é um recurso natural, não renovável, é indispensável à vida de todos os organismos e, portanto, ele precisa ser abordado no contexto da educação ambiental. E aí, considerando a deficiência de informações sobre o tema solos da sociedade, o programa ele oferece oportunidades para discussão e reflexão sobre essa temática. Né? A estação do programa, ela está localizada no Departamento de Ciência do Solo, aí na Exalc, da USP, e ela possui diversas demonstrações que, de forma lúdica, buscam facilitar a apreensão do conhecimento por toda a comunidade, principalmente por estudantes do ensino básico. Com o intuito de fortalecer a integração entre o programa e as escolas, nós oferecemos, então, cursos de formação continuada a professores da educação básica de forma presencial.
como curso oferecido em 2018, por exemplo, ele foi denominado Formação Continuada de Professores para o Ensino de Solos de sua aula na Exalc. E, nesse sentido, então, os objetivos desse resumo, desse trabalho, foram fazer um estudo desse curso de formação, no sentido de avaliar a compreensão dos professores acerca dos conteúdos abordados durante a formação e demonstrar a aplicação prática dos conteúdos construídos durante o curso de formação continuada a partir das demonstrações que a gente tem lá na estação do programa. Então, sobre a experiência do curso, então, o curso foi dividido em 4 blocos, e eles envolviam as temáticas de Gênese, Física, Química e Biologia do Solo. Então, a proposta que a gente fez para os professores participantes, né, nós dividimos o curso em 3 etapas. A primeira etapa, então, consistiu na exposição de conteúdo teórico dos 4 blocos aos participantes. A segunda etapa, então, foi onde nós dividimos os participantes em 2 grupos e convidamos eles a interpretar a inter-relação entre a gênese, a física, a química e a biologia do solo através de vasos cultivados com alface em diferentes substratos. Então, nós montamos esses vasos contendo 6 diferentes substratos. A gente utilizou rocha moída, saprólito, horizonte B, um horizonte A e um horizonte C de solo. Então, os participantes, eles foram convidados a registrar as observações, fazer uma discussão dentro do seu grupo e, posteriormente, para o grande grupo, sobre algumas questões, como nós perguntamos como é o material de cada vaso, se eles eram iguais, para que eles identificassem esses materiais. Também perguntamos se o crescimento vegetal foi diferente nos vasos, por quê. Também explicar o comportamento de cada planta no seu respectivo vaso com o conteúdo estudado nos 4 blocos e o que acontece, por exemplo, se o solo for perdido devido ao processo de erosão. E numa terceira etapa, então, do curso de formação, os 2 grupos, então, foram convidados a visitar a estação demonstrativa do programa e escolher uma das demonstrações e explicar como que essa demonstração poderia ser abordada em suas aulas. Então, o que a gente conseguiu observar foi que na segunda etapa, onde eles analisaram os vasos, né, com os diferentes substratos, os participantes, eles foram capazes de identificar os vasos com melhor desenvolvimento vegetal e conseguiram relacionar o comportamento da planta em cada vaso com os conteúdos ministrados nos 4 blocos. Na terceira etapa, o grupo 1 escolheu, então, a demonstração de escorrimento superficial e foi capaz de explanar o experimento envolvendo os temas abordados na primeira etapa do curso. O grupo 2 escolheu a demonstração de relevo, relacionando aos componentes curriculares de Ciências e Geografia, do 6º e do 9º ano, nos quais essa demonstração ela pode ser abordada em diferentes temas, como, por exemplo, a formação e classificação do solo, propriedade da matéria, tabela periódica e formação da terra. Então, como considerações finais, né, a gente vê que o conteúdo ministrado pelo curso de formação continuada foi apreendido com êxito pelos professores e estes foram capazes, então, a partir do conhecimento adquirido, de adaptar as demonstrações que a gente ofereceu para eles às realidades vivenciadas por eles em sala de aula. Então, era isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Bruna? Aí, na sequência, nós temos a Sandra, com um trabalho sobre reflexões sobre a gestão democrática na escola. Contribuição dos trabalhos com projetos. Pode ficar à vontade, viu, Sandra, para fazer a apresentação. Tá. Bom, boa noite a todos, muito obrigada aí pelo acolhimento, né? Eu sou doutoranda do curso na Universidade Católica, aqui de Santos, tá? E tenho um coautor, o Enéas Machado, que também está apresentando em outra sala, tá? Como já foi falado, nós trazemos aqui uma reflexão, e esse estudo que eu vou trazer para vocês, ele apresenta um recorte da minha pesquisa de doutorado, tá, que está em andamento, e tem o objetivo de provocar a reflexão sobre a ação democrática que o trabalho com projetos
realizado na sala de aula com o professor pode engendrar e ressignificando o ensinar e o aprender, por contribuir na autonomia do professor, o aluno, pela dialogicidade. Eu trago para vocês um início da reflexão, né, que a gente fala sobre a gestão democrática, mas a gente entende também que isso é fruto das lutas históricas, né, dos educadores. Como diz Paulo Freire, o Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas à experiência democrática. E assim, a ação democrática chega às escolas e foi firmada pelos marcos legais, tanto a Constituição de 1988, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, quando traz um princípio de gestão democrática do ensino público. E aí, quando a gente fala em gestão democrática, a gente vai pensar no trabalho proposto por projetos, realizado pelos professores, que seria um passo para a gente estabelecer essa ação democrática na sala de aula, né? À medida que os alunos adquirem experiências de participação no coletivo, e com isso, eles melhoram suas habilidades para tomar decisões, conviver com protagonismo e ações inovadoras. E o Fernando Hernandes nos traz aí esse contributo, né? A metodologia que nós utilizamos é a abordagem qualitativa. Em primeiro momento, nós utilizamos do estudo documental, né, que nós analisamos os projetos vencedores de um concurso que tem aqui intitulado, na Secretaria de Educação de Santos, como Prêmio Educador Santista. Ele iniciou em 2009 e a gente fez esse estudo de 2009 a 2019, 10 anos, né, então nós fizemos uma busca ativa e um estudo compilando os dados de 357 projetos que os professores inscreveram nesse referido prêmio, né, e nós pusemos uma planilha, fizemos o nome do projeto, os níveis de ensino, as temáticas deles, e em segundo momento foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 20 selecionados, porque todos os anos são 20 professores selecionados, e aí desses selecionados são tirados os vencedores, que são 5, tá? Então, desses selecionados, nós fizemos de 2018 a 2019, nesses participantes, nós verificamos os motivos que eles trabalhavam com projetos, né? E aí eu trago para vocês, dentro dessas entrevistas, quanto aos motivos de trabalhar com projetos. Então, nós observamos, pelas similitudes das respostas, o fato desses profissionais trabalharem com projetos para aproximar o conteúdo do aluno, pelo protagonismo e pela autonomia, que desenvolve tanto no aluno quanto também no professor essa autonomia. E isso é bem interessante nesse trabalho, que destaca a emancipação, né, tanto do professor quanto do aluno. Quanto às dificuldades em trabalhar com os projetos, as respostas mais recorrentes foram as dificuldades de conseguirem sintetizar o relato do projeto e organizar em conjunto com o material comprobatório, que era uma da exigência de entregar nesse prêmio. Então, a gente observa que o professor tem muita dificuldade, precisava de uma formação para que eles pudessem auxiliá-los, né, a tornar isso mais facilitador, tanto organizar seu conteúdo quanto a escrita desses relatos, né. Sobre o questionamento, o seu projeto faz parte do projeto político-pedagógico da escola, a gente ficou bem abismado, porque a maioria dos projetos não estavam inseridos no projeto político-pedagógico da escola. Se é uma identidade, o projeto político-pedagógico, a identidade da escola, veja, está fragmentando, porque não está envolvendo as ações da escola. Então, esse professor começa a trabalhar solitariamente dentro da sala de aula. Quanto ao questionamento sobre a formação e sua profissionalização, é unânime os professores questionados manifestarem o contentamento pela pesquisa nos diferentes materiais didáticos, livros, textos, e buscarem sempre respostas na teoria, fundamentando a sua prática. E isso contribui para a autoformação do professor. Então, além da formação continuada que é oferecida, a gente traz também esse olhar para a
formação do professor por meio das pesquisas que ele tem que preparar para os projetos. Então, esse também é um estudo interessante. E então, dentro das considerações que eu trago para vocês, que é a contribuição dos projetos como forma de vinculação a uma ação formativa continuada na profissionalização destes professores que são envolvidos na prática do trabalho com projeto, e que evidenciam nas falas desses professores que os projetos, eles tornam-se uma prática favorável ao aprendizado dos alunos, os diferentes níveis e modalidades de ensino, e dá suporte tanto à valorização profissional, né, que se torna visível, como também às questões democráticas na sala de aula, porque a gente dá voz e vez ao aluno. Então, a prática do projeto é em conjunto, e isso é muito interessante nesse tipo de estudo, né? Que essas metodologias, elas são diferenciadas e trazem aos discentes aprendizagem dinâmica, significativa, humanizadas e efetivamente democráticas. Então, a gente tem aqui como uma posição favorável ao trabalho com projetos na sala de aula, dando uma nova reconfiguração, tanto para a educação, quanto para o profissional que está trabalhando. E é isso que eu trago para vocês aí, bem rápido, né, porque sintetizar é muito difícil, né, em 5 minutinhos aí, nossa proposta. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Sandra, por trazer o trabalho para apresentar aqui no webinar, assim como o pessoal dessa sala, que tem muita coisa interessante. Aí, na sequência, o Moisés, sobre o diretor escolar, as questões e desafios diante da gestão escolar. Pode ficar com a palavra, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos. Esse trabalho que a gente apresenta de relato de experiência foi fruto de uma monografia, né, no curso de especialização, né, juntamente com a professora Aparecida Leonir da Silva. A gente trata desse trabalho de pensar o papel do diretor escolar, né? Essa figura que historicamente cumpriu um papel na educação brasileira, que a partir dos anos 80, com a discussão da gestão democrática escolar, vai ter que ser repensado, e pouco tem se repensado ele no estudo e nas pesquisas, né? Porque ele ocupa um lugar de mediação, né, entre as políticas públicas propostas pelo Estado e pelos governos, com aquela comunidade local onde efetivamente a educação acontece. Ele é aquela figura ali da mediação. E como é que ele faz isso, né, para onde ele tende, né? A gente parte da ideia de educação escolar, principalmente a educação pública, né, que ela tem um caráter político e pedagógico, como diz o professor Vitor Paro, né? O político no sentido mais amplo, que a educação faz parte da construção da cidadania de um país, da democratização, da democracia do país, né? Ela interessa nesse sentido essa discussão da educação escolar, e o pedagógico, principalmente hoje aqui no Brasil, é a resposta que a gente tem que dar, o que se aprende na escola, o que as nossas crianças estão aprendendo, como elas aprendem, né? O que deveria ser aprendido. Quem define isso naquele espaço escolar? Essa é a dimensão do pedagógico, né? E a gestão democrática, ela vem no sentido de questionar um outro tipo de gestão anterior, que tinha uma visão mais hierárquica da escola, uma visão mais técnico-burocrática, racional, do diretor como uma figura de mando, né? E o próprio desafio da reconstrução democrática no Brasil colocou, tanto na Constituição quanto na LDB, essa questão da escola ter como parâmetro a gestão democrática. Nós usamos, para fazer essa pesquisa, o método etnográfico, né, de observação numa escola de uma região de periferia da cidade de São Paulo, a partir da experiência de um
diretor, né? E algumas questões que suscitou a nossa pesquisa, o nosso trabalho. Uma primeira é da legitimidade da figura do diretor. Aqui na cidade de São Paulo, o acesso à seleção para o cargo do diretor se dá através do mérito pelo concurso público, né? Esse diretor é escolhido num concurso e vai para uma comunidade. Aí há um primeiro momento de estranhamento, porque ele não é uma figura conhecida pela comunidade, eleita pela comunidade, né? E ele tem que buscar a legitimidade, né? No Brasil existe várias propostas de como selecionar diretor, a gente fala um pouco sobre isso, né? E as tensões que isso traz no processo de construção da gestão democrática. No caso da nossa pesquisa, o facilitador é que esse diretor já havia sido professor nas escolas do território, conhecia o território, então ele teve uma facilidade de fazer essa interação. Uma segunda questão diz respeito à educação escolar e à democracia. Para que serve a educação escolar hoje? Tem toda uma tensão que a educação deveria servir para o mercado, para formar mão de obra, né? E a outra questão, se a educação, o papel principal dela é formar cidadãos. Então, como é que isso se dá no espaço escolar? E também, como é que, se a gente pensar em democracia, essa educação respeita os direitos fundamentais, que no caso da escola é as crianças e os adolescentes aprenderem com qualidade, a representatividade social, onde todos os profissionais da educação, moradores, o entorno, os alunos, possam participar ativamente na construção da cidadania, né? E o terceiro desafio é a construção de mecanismos que possibilite a implantação de uma gestão democrática, conselho de escola, né, assembleias, grêmios, e todas as formas que facilitem a participação, culminando no projeto político-pedagógico da escola, que tem que estar ali a voz de todos, né? Para considerações finais, a gente pensa exatamente isso, né? Esse desafio de se fazer uma gestão escolar democrática no mundo com essas alterações todas, onde aqueles princípios de uma gestão mais hierárquica, sem contar muito com a presença da comunidade, tem avançado muito enquanto concepção, né? E que o exercício da construção da gestão democrática, ele é cotidiano, e ele tem que levar em conta as realidades locais, um diagnóstico da realidade local, e que ele tem que ser concretizado no projeto político-pedagógico, que a gente chama de um PPP vivo, onde os interesses da comunidade, entrelaçado com as políticas públicas de estados de governo, possam fazer com que as nossas crianças aprendam de fato e a gente supere essa crise da educação brasileira. Grato pelo espaço e boa noite a todos. Eu que agradeço, Romizés. A gente vai dar sequência aqui e o próximo trabalho é da Paula, né? Paula Marta Fernandes de Souza Alves, com a Daiane de Freitas Colombo Rosa, tem como título Implicações dos Organismos Internacionais na Prática do Professor, a humanização ou hominização do homem. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Paula, a aluna da FAST. Nosso trabalho recebeu como título a implicação dos organismos internacionais na prática do professor, a humanização ou hominização do homem, sob a orientação da professora Daiane, que também já apresentou por aqui. Bom, o presente trabalho ele teve como objeto de estudo os organismos internacionais. Dentre os organismos internacionais, né, nós escolhemos a Agência Fundo Monetário Internacional, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e a Organização dos Estados Americanos. Bom, como eu já havia dito, teve como objeto de estudo os organismos internacionais aqui citados
e buscou compreender a influência destes na prática do professor do ensino fundamental, séries iniciais, o que ocorre de forma indireta, na medida que esses estabelecem diretrizes à educação no Brasil e auxiliam na elaboração dos documentos oficiais que norteiam o campo educacional. Bom, diante disso, a gente para pensar no contexto, no tempo de neoliberalismo, e também que tipo de homem que se espera formar de acordo com essas práticas educativas. Então, é percebido um projeto educativo com práticas que estão alinhadas ao desenvolvimento econômico e é capaz de formar indivíduos para o mercado de trabalho competitivo e produtivista. É uma educação moderna, portanto, que busca desenvolver no indivíduo conhecimentos que represente o homem moderno, um homem moderno prático, flexível, adaptativo, com desenvolvimento de competências e habilidades que são necessárias para atender a esse imediatismo. Por isso, diante disso, algumas questões são relevantes, como a reflexão sobre a alienação e a emancipação. A alienação, no sentido da divisão do trabalho manual e do trabalho intelectual, que vai corresponder às expectativas do capital. E a emancipação, a fim de do homem se reconhecer como um ser histórico e social e com seu desenvolvimento, tendo seu desenvolvimento integral. Bom, diante disso e das práticas do professor, compreendendo como que isso se dá na prática do professor das séries iniciais, então a gente entende dessa forma que o processo educativo ele pode tanto emancipar como alienar um homem. Emancipar quando assim ele se apropria dos conhecimentos que foram produzidos historicamente, que são mediados pelo professor para a construção do conhecimento científico, portanto, humanizado, essa socialização do conhecimento. Ou ele pode alienar o homem, se ele for voltado simplesmente aos procedimentos operacionais, faltando, portanto, na eficiência e na produtividade. Logo, então, a humanização do homem, porque assim ele vai conseguir, ele vai acompanhar essa evolução de forma flexível, ele vai conseguir se adaptar a ela, tendo consigo os conhecimentos necessários para que ele possa responder com suas ações ao que é esperado. Então, diante disso, a gente para pensar agora na figura do professor. Qual que é o papel do professor, como pode contribuir, e considerando também a escola em si, né? Então, nós vemos que aí o papel do professor acaba ficando em segundo plano, onde, pensando o professor, diante desse contexto, ele parece simplesmente reproduzir no aluno os saberes que já estão estabelecidos. Quando, se a gente parar para pensar e refletir, ele pode ir um pouco além disso. Como que pode contribuir de forma, né? E, assim, para um fechamento, cabe a ele a função de mediar, de buscar essa função social do professor como mediador. Então, ele vai mediar as abstrações objetivadas e além do que é aparentemente. Buscar na cultura os elementos vitais e cooperem para uma educação que humaniza o homem, partindo de um concreto real, a dimensão filosófica, para então chegar a um novo concreto real, o que leva à emancipação e, por isso, uma revolução social na medida que o homem transforma a natureza e a si mesmo. Então, ele torna participativo e ele se reconhece como um ser humano e que assim ele possa ter conhecimento do todo e não como o próprio produto do seu produto. Bom, é isso e eu agradeço. Eu te agradeço, Paula. Aí, para encerrar, a última apresentação da Graziele Borges de Curso, da Amanda Presente Gonçalves e da Roseligal do Amaral, que é a intervenção do neoliberalismo na LDB. Boa noite a todos. Eu sou a Graziele. Eu vou apresentar um trabalho de título A Intervenção do Neoliberalismo na LDB, feito em autoria com a Amanda Presente Gonçalves, que ela está em outra sala, apresentando também outro trabalho, e a professora Roseligal do Amaral.
Esse trabalho, ele faz parte dos pressupostos da disciplina de Políticas Educacionais, do curso de licenciatura em Química, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Jacarana. Se trata de uma pesquisa documental de caráter qualitativo, com base em Gil, Lakatos e Marconi, que teve a finalidade de identificar a influência do neoliberalismo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, primeiramente, eu vou precisar colocar para vocês a definição dos conceitos de política e educação, para que a gente possa acompanhar o contexto pretendido aqui, né? A política é o ato de governar ou toda ação social que se tenha como alvo ou interlocutor o governo, a sociedade ou o Estado. A educação, ela é basicamente o ato de ensinar e aprender, que abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e social no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, entre outros âmbitos sociais. Só que pelo fato dela estar atrelada às estratégias de 2011 do Banco Mundial, ela é entendida como uma mercadoria de relevância, principalmente econômica, de determinados órgãos ou instituições com interesses específicos. Deste modo, a escola é introduzida a transmitir conteúdos mínimos e a promover uma aprendizagem simplificada, voltada apenas para uma formação para o mercado de trabalho. Esse trabalho ele foi desenvolvido ao longo da disciplina, no período de 6 meses, durante um semestre, e foi utilizado como referencial teórico os autores Demo, Chauí, Giron, Cury, Libano e Saviani. Diante desse referencial teórico, realizou-se uma leitura analítica e interpretativa da LDB, e após uma discussão em grupo e estudo dessa literatura, constatou-se que, embora a LDB estabeleça a formação do aluno para a cidadania, alguns pontos da lei apresentam características da ideologia neoliberal. E o que seria essa ideologia neoliberal? A ideologia neoliberal, ou neoliberalismo, é uma política econômica caracterizada pela intervenção mínima do Estado na economia, tendo garantida a infraestrutura também mínima para a produção de mercado em geral. Neste sentido, a política ela se relaciona ao neoliberalismo de forma mínima, fornecendo o mínimo necessário para que qualquer atividade possa acontecer, e a educação conduz à formação de um indivíduo que é reduzido a uma mercadoria, que não possui a sua própria liberdade e que se condiciona a uma vida dependente do capital. Neste contexto, mais uma vez, vai ficar ressaltada a visão de que a escola é mais uma mercadoria, como todas as outras, tendo o aluno formado para um interesse específico, que neste caso é o mercado de trabalho. Assim, se desresponsabiliza o Estado da tarefa de educar, a educação deixa de ser um direito universal e passa a ser condição do privilegiado. Os pontos que nós consideramos, assim, da LDB, que nós achamos importantes, foi o artigo 2, o 22, 35, 55 e 74. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que descreve os que a gente considerou mais importante entre eles. O primeiro é o artigo 2, em que a lei ela fica sujeita a uma má interpretação, no sentido de descentralizar o dever da educação do Estado para a família e vice-versa. E nos artigos 22 e 74, vai se ressaltar a ideia de padrões e interferências mínimas, seja ela educacional ou estatal, assim como a má distribuição e a escassez de recursos financeiros destinados à educação, que apresentam consequências à baixa remuneração, à desvalorização, à desconfiguração da motivação do professor, assim como a desmotivação dos alunos, resultando em um processo de ensino-aprendizagem de baixa qualidade. Deste modo, a gente concluiu que, mesmo após décadas da implantação da LDB, a educação ainda passa por dificuldades e ainda resulta desafios que precisam ser superados. Ressaltamos também que a comunidade escolar ela precisa ser resistente às privatizações e aos interesses do mercado, colocando a educação em um local de ensino-aprendizagem ativo e não como uma mera mercadoria. É isso. Bom, obrigado, Graziele, pela apresentação. Pessoal, deixa eu só passar o último slide aqui. Infelizmente, você viu que o tempo já é 10 horas já.
e a gente tem uma orientação para não passar muito das 10 por conta do encerramento das atividades, que inclusive vai ter uma premiação. Então, o que eu preciso dar de aviso geral para eu não esquecer, tá bom? Nós vamos enviar o certificado de participação e também, não só das atividades do evento, mas também de apresentação dos trabalhos até o final de dezembro desse ano. Nós tivemos muitos inscritos, mas esse processo com certeza não vai chegar até lá no final de dezembro, tá? Vou tentar adiantar bem isso aí. Depois, se vocês puderem, na hora que sair daqui da sala, acompanhar o encerramento das nossas atividades, nós teremos uma apresentação de destaque aí dos trabalhos que foram enviados e que vale a pena estar conferindo. E aí, por fim, os nossos resumos, os livros do evento vai ser publicado até janeiro. Então, o processo um pouco demorado para conseguir juntar todos os resumos e estar fazendo essa publicação. Tá bom? Eu, de certa forma, aqui, para falar a verdade, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, mas por questão de tempo, eu não vou conseguir. Então, não sei, alguém gostaria de fazer uma pergunta para um outro participante? Algo que achou interessante no trabalho, que queria que explicasse um pouquinho melhor? Se puder, fique à vontade, tá bom? Então, se acaso alguém quiser fazer uma pergunta, no chat que eu acompanhei, ninguém colocou nada. Mas se alguém quiser, fique à vontade, viu, pessoal? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Consegue me ouvir? Sim, estamos aguardando. Acho que ninguém quer perguntar nada, viu? Não acredito. Você sabe que a professora me colocou nessa sala porque todos os temas são muito interessantes e são algumas das coisas que fazem parte daquilo que eu tenho estudado um pouco. E aí, não sei se a gente... se alguém poderia responder, se dá tempo ainda, mas a gente observa que as políticas públicas têm uma grande influência sobre a educação, e isso, mais recentemente, com a BNCC, acabou influenciando muitas das discussões que são feitas. E aí a minha pergunta é assim, com relação aos projetos de pesquisa, se alguém puder comentar, como que essa relação das atividades, das pesquisas tem ocorrido dentro dessas políticas públicas que vão ser inseridas mais recentemente na educação. Se alguém puder, só para a gente fechar, pelo menos um pontinho aqui. Aí fica à vontade para qualquer pessoa responder. Mas isso é para algum trabalho específico? Não é específico, porque assim, Eric, a ideia seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que a gente, todos os trabalhos, eles envolvem desde a questão do ensino de geografia, educação ambiental, tem os solos mais altos, e aí que essas pesquisas ao longo desses anos, desse desenvolvimento, acabam encontrando nos ambientes escolares essa questão das políticas. E como que tem sido essa relação, por exemplo, das pesquisas que vocês desenvolveram, como, por exemplo, essa introdução da BNCC mais recentemente? É isso que eu pensei, assim, para fechar isso aí, se alguém puder comentar alguma coisa. Bem, eu posso fazer um comentáriozinho. Tipo, se a gente pensa a BNCC hoje, como ela se articula na questão do conhecimento da geografia e das etapas dos componentes curriculares, a gente vai compreender mais na questão das competências e habilidades. Então, nessas aprendizagens essenciais, a gente vai buscar um trabalho que busque sempre estar dentro desses conformes. Quando a gente passa para a prática docente, ou pelo menos para a prática pedagógica, a gente tem que ter as metodologias ativas em mente. Então,
Aí sempre vai em questão do currículo em si. Eu acho que a BNCC está influenciando de forma direta os trabalhos, principalmente voltados para a questão da formação do professor em si, porque a gente precisa ter esse desenvolvimento dessas competências gerais. E aí vai depender do aluno, da questão da equidade e qualidade, que fala também, né, BNCC, mas diretamente do currículo em si, né? Então, para a geografia, seja no fundamental, seja no ensino médio, é sempre voltado para essas competências e habilidades que cada disciplina específica tem que ter, assim como a geografia também. No caso seu, por exemplo, Eric, que trabalhou com essa questão do estágio dos alunos de geografia, você verifica que eles têm dificuldade com relação a essas políticas, assim? Chegou a observar isso? Como eu trabalhei a questão das metodologias também, os alunos, eles falam que elas estão sendo trabalhadas, mas de maneira não satisfatória. Então, é como se eles cobrassem do ambiente que trabalhasse ainda mais essas metodologias. Porque é como se o aluno está naquele ambiente lá, e aí, talvez o próprio professor ele não esteja sabendo transpassar esse conhecimento para o aluno. E aí vai daquela característica que eu falei do ambiente de preparação, que se o aluno ele não está sendo devidamente preparado, isso torna um problema diretamente na forma que ele vai ministrar esses conteúdos, né? Então aí, como o trabalho vai mostrar, o domínio do conteúdo ele vai sempre intrínseco a isso também, né? O aluno tem que estar preparado em diversos segmentos, né? Principalmente pedagógicos. Entendi. Sandra, você colocou a mãozinha, você queria comentar alguma coisa? Não? Desculpa, é que eu fui mexer no microfone e a mãozinha deve ter, então, levantado. Mas falando da BNCC, há muita controvérsia, né, ainda com a BNCC, né, a questão de resistências ainda, porque ainda não está claro, tem muitas coisas ainda que estão indo em contramão, como o Theo apresentou aí o trabalho da Bruna, né, se eu não me engano. Acho que da Bruna, do ensino fundamental. Então, e aí a gente ainda, como é uma coisa nova, né, e a gente tem muita ainda, aqui em Santos principalmente, a gente tem que estar tendo muita discussão sobre a BNCC, como ela está sendo colocada, entendeu, em algumas diretrizes, né, questão, porque ela vai implicar, a gente tem que ver a BNCC não só nas disciplinas, a gente tem que ver toda a implicação que ela vai ter na formação, inclusive, que na formação é um retrocesso. Muitas coisas não estão claras, outras estão confrontando entre si, né? Então, a gente precisa estudar mais. Por exemplo, aqui em Santos teve alguns estudos que a gente foi para fomentar ações, só que a gente viu que não foi contemplado nada do que foi colocado. Entendeu? Então, há muitas discussões e resistências, embora ela esteja dentro do currículo santista, já esteja para ser feita, não foi feita ainda na sua normalidade por conta da epidemia, né? Que aí foi uma parte remota, então não está sendo dado todo o conteúdo, e tem aí, mas a nossa, dentro da academia, a nossa discussão é o que ela vai implicar, né, e como a gente vai tá resolvendo isso, que muitas coisas vai ser um retrocesso. Então é isso mais ou menos. Nessa sua pesquisa, Sandra, dos trabalhos com projetos, você chegou a identificar mais, assim, nesses últimos anos, a participação, ou ele está inserido essa questão nos projetos, na hora, por exemplo, de fazer aquela história da premiação, de fazer todo esse levantamento, tinha já indicado, né, nesses trabalhos que vocês levantaram? Indicado o quê? Da BNCC? Não, na verdade, a BNCC é uma coisa nova, né? Então, como o meu estudo parou em 2019, né, para esse fragmento, então, ela não está ainda prescrita. O que tem muito, os trabalhos falam muito da LDB, porque muitos também falam na Lei 10.000, que é a africanidades, outros também falam do fundamental, então depende muito do que cada projeto vai trabalhar, né? O que a gente fica meio assustada
e que a gente fez um olhar aqui para a formação, né, que nos ajudou para a formação, é que nesse levantamento que eu faço, eu trabalho na Secretaria de Educação de Santos também. Então, foi muito importante. Por quê? Porque serviu como diagnóstico. Quando a gente viu que a maioria dos projetos, na verdade, só 22, que eu não falei, porque senão são muitos detalhes, né, estavam inseridos no projeto político-pedagógico, entendeu? Então, a gente viu que tinha muitos projetos soltos, que às vezes até a direção da escola não sabia que eles tinham sido inscritos. Veja, é uma coisa que parece que está caminhando sozinho, né? E que isso não tem a ver, porque eu trabalho com projetos, ele é integrado ao projeto político-pedagógico. Então, isso é importante, porque ele dá voz e vez. Se ele é toda esse facilitador democrático, ele tem que estar dentro do PPP, que é o ato político da escola, né? Então, a gente ficou bem assustado e a gente começou a fazer questionamentos, até com o diretor da escola, entendeu? Então, mudaram-se muitas condutas. Esse estudo, ele veio trazer algumas coisas que a gente, são questionamentos, né? Isso é um fragmento só, mas é muito legal, até a parte da autoformação também, que é bem interessante, que é o professor pesquisador, né? Eu não falei aqui, mas é o professor investigador, é um outro olhar que o professor precisa ter, né? De se autoformar-se, de estar sempre atualizado, né? Que a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Então, a BNCC, ela apareceu sim, mas ainda como era muito recente, não posso te dizer que foi na maioria dos projetos. Por quê? Porque é uma coisa que está sendo modelada agora, né? Então, talvez vai aparecer mais, que nem esse ano, 2020, nós não tivemos, por conta da contingência pandêmica, né? Mas, para o ano que vem, a gente tem uma outra observação. Eu acho que aí vai ser bem interessante a gente ver como que estão esses trabalhos, né? Uhum. Sobre a BNCC aqui no nosso município, já tiveram várias discussões, né? E a maioria delas centra-se nos verbos das competências gerais, né? Que são explicitados no documento, porque os verbos demonstram assim um esvaziamento de conteúdo. Essa é a nossa preocupação. Isso aí. Né? Ter um documento norteador é de suma importância para a educação, principalmente do Brasil, que não tem um sistema único ainda de educação. Mas esse documento ele foi apresentado, né, em 3 versões, e a última versão ela foi elaborada a partir do governo do Michel Temer, né? E a maior contribuição veio de economistas e de fundações sem fins lucrativos. Então, então isso contribuiu numa mudança do texto, né? E nos preocupa como que nós vamos trazer além do que está colocado aqui nos verbos e nessas competências que está colocado que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos até o 9º ano, e depois já tem a formulação para o ensino médio. Entendi. Bom, pessoal, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se não, eu já vou encerrando. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, da comissão organizadora. Fica muito feliz com os envios do trabalho, fica muito feliz realmente com a quantidade de professores da educação básica que participaram, não só alunos da graduação, da pós-graduação, gestores, mas no geral a gente conseguiu trazer muito pessoal da educação para as discussões. Se acaso vocês quiserem depois acompanhar as atividades que foram transmitidas hoje e os mini cursos, eles vão ficar abertos tanto lá no Event 3 como também no YouTube, tá bom? Então vamos lá para o encerramento, e já passamos 10 minutinhos. Muito Wilson, obrigado. deixa eu só te perguntar uma coisinha. Você falou, eu vi lá escrito que vai ter um livro resumo, né, em janeiro, não é isso? Vai ter tipo uns anais dos nossos resumos, é isso? Sim, e você sabe se vai ter
ISBN, não sabe? Não, já está com esse ISBN pronto, a gente já está com o padrãozinho. Porque eu procurei, mas não estava escrito em nada lá, não achei isso. Já tá tudo certinho, então só vai demorar um pouquinho mais para poder fazer esse compilado aqui. A gente passou em janeiro, mas é um prazo mais tranquilo, mas já está com esse ISBN, a gente já passou tudo por esse processo, então fazer juntar todos os trabalhos, dar aquela finalizada para poder publicar a versão final. Tá certo. Muito obrigada aí pela tua mediação, tá? E obrigada a todos aí pela participação e saber compartilhar, né? Nem fale, viu? E vamos que vamos, não? É isso mesmo. Tchau, boa noite. pessoal. Gratidão a todos. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Eric. Boa noite. Tchau.